Olá! Nós da Bethel Church desejamos que essa palavra seja de grande bênção para a sua vida. Há alguns meses, alguém sonhou que eu ia para a Inglaterra por um período de tempo. Eu ficava num quarto de hotel e escrevia um livro. Eu havia recebido a incumbência de escrever um livro sobre perda e luto. E mais ou menos na mesma época, Cindy Jacobs, eu estava com ela em Pasadena, e ela me deu uma palavra profética dizendo que eu deveria escrever esse livro. Ela até viu a capa e o título. Foi útil porque eu não tinha um título. Quando a profeta lhe dá um título, você diz, sim, senhora, sim, senhora. E ela me deu o título, ela descreveu a capa e disse que seria Destruindo o Aguilhão da Morte. Eu falei, eu gosto desse título. Eu fiz. Eu saí por um tempo, escrevi e terminei o livro. Sim, foi incrível. Eu estou muito feliz com isso. Michael, o meu assistente, eu estava contando a ele sobre o meu progresso e ele disse, da próxima vez que você precisar escrever um livro, eu vou te mandar para a Inglaterra. Acho que esse é o segredo. Sabe, no hotel onde eu estava, na sala de jantar, os painéis de madeira eram do século XVI. Tipo, isso é antigo. Se tivermos alguma coisa aqui que é 40 anos, isso já é antigo. E lá, centenas de anos. Foi um momento maravilhoso, senti sua falta, é claro, mas fiquei grato por ter concluído essa parte da tarefa. Veremos o que virá nos próximos meses. Eu tenho que limpar um pouco. Marcos 11. Abram suas Bíblias. Vamos ler um pouco em Marcos 11. E depois vou ler um pouco de Hebreus 12. Se quiserem marcar esses dois lugares, seria útil. Ultimamente, tenho viajado um pouco mais, além das viagens para livros, em diferentes igrejas. Eu estive em Springfield, um dos nossos lugares favoritos. O que Deus está fazendo lá é extraordinário. E o que notei nas muitas conexões que tenho com os vários pastores é que eles falam sobre algumas das coisas que estão acontecendo na igreja local, que são tão diferentes e incomuns do que há anos atrás. E é uma loucura. Mas descobrimos que há um cansaço espiritual que atinge as pessoas em um nível que nunca vimos antes. Vou falar um pouco sobre isso, mas as duas coisas mais prejudiciais ao corpo de Cristo, e compartilhei isso na reunião de 30 anos do Catch the Fire, no aeroporto de Toronto. Mas as duas coisas que mais prejudicam a vida dos crentes são a incapacidade de lidar com a decepção e a outra é o ressentimento, a falta de perdão. Essas duas são as coisas mais prejudiciais, na minha opinião. Você pode incluir os vícios, as imoralidades ou todas essas outras coisas. Acho que todas são sintomas desses dois problemas do coração que não foram tratados. De qualquer forma, eu falo muito aqui e na escola sobre como lidar com a decepção, lidar com a perda, esse tipo de coisa. Mas não tenho falado muito sobre a área de perdão, e hoje eu quero falar sobre a questão do perdão. Tem uma parte de Hebreus que eu lerei daqui a pouco. Eu esperava, não tenho a condição de fazê-lo hoje, mas esperava poder falar sobre 2 Pedro, capítulo 1, porque fui surpreso com essa declaração que Pedro faz no primeiro capítulo. Ele lista essas virtudes que deveriam estar em nossas vidas. E ele faz a seguinte declaração: se essas coisas estão faltando, é porque você se esqueceu do que Jesus fez por você. Pense nisso. Se faltam virtudes, é por causa do que você esqueceu. A implicação é que, se você se lembrar de certas coisas, a virtude será muito mais fácil. Se você tiver em mente certas coisas, especificamente os sofrimentos de Cristo, as coisas que Ele fez em nosso favor,
ter essas coisas em mente traz a coragem, a confiança, a clareza de pensamento e a disposição de pagar um preço. Todas essas coisas vêm dessa consciência do que Jesus fez. E eu me pergunto se talvez um dos motivos pelos quais o Senhor tem nos pressionado a enfatizar esse avivamento da comunhão, tomar a ceia diariamente, se isso não seria parte do motivo para podermos rever em nosso próprio pensamento, em nossa mente, nosso coração, o que Jesus fez em nosso favor, que Ele foi brutalmente assassinado, pensando em nós. E essa perseverança nos ajuda a ter o tipo de coragem de que precisamos para o estilo de vida pelo qual Ele nos chamou. Eu vou ler essa passagem, já saí do curso. Hebreus 12, deixe-me ler, versículo 3. Pensem em toda a hostilidade que Ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Pense comigo. Considerem aquele que suportou tal hostilidade para que não fiquem cansados em suas almas. Algumas fadigas internas, não estou falando de fadiga física de trabalho, mas estou falando desse tipo daquela que nos esgota emocionalmente, fisicamente. Algumas fadigas são causadas por pensamentos errados. É como se ele estivesse dizendo, você está pensando nisso, pare, pense nisso. Caso contrário, você ficará fadigado. Caso contrário, sua alma ficará cansada, internamente ficará mais fraco do que é necessário. Isso é incrível. Considere os sofrimentos de Cristo, para que não se canse. As Escrituras dizem que é o Cordeiro de Deus que se senta no trono por toda a eternidade. Eu não creio que seja como uma lembrança contínua de nossos pecados na eternidade. Não acredito nisso, mas o que eu creio é que o Cordeiro no trono me lembra constantemente da minha dependência absoluta a Ele e que estou lá inteiramente pela graça. Algumas coisas que devemos ter em mente, elas não são para nos abater, para nos envergonhar ou culpar. Não é para esse propósito. O que elas fazem é realçar o fato de que estamos aqui inteiramente pela graça. Somos 100% dependentes dessa graça, para essa vida que Ele nos chamou a viver. Vejamos Marcos 11. Eu já te falei qual capítulo? Marcos 11. Te falei qual capítulo? Sim? 2 entenderam. Fantástico. Marcos 11. Vou começar com o versículo 25. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está no céu, não perdoará os seus pecados. De novo. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se não perdoarem, também o Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Versículos fortes. Isso é o que me veio à mente, à luz do que senti para falar hoje. Quando o Senhor falava com seus discípulos sobre oração, por exemplo, em Mateus 6, ele ensina a oração modelo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não acredito que ele tenha ensinado isso para que simplesmente memorizássemos e que isso fosse a nossa vida de oração. Acho que é um modelo de oração. Ele descreve os tipos de coisas que são importantes para orar. Mas o que ele faz no final dessa oração, em Mateus 6, é o versículo seguinte. Assim que chega ao final da oração, quando vocês estiverem orando, perdoem aqueles que os ofenderam.
Se não os perdoarem, vocês não serão perdoados. Em Lucas capítulo 11, eles ensinam uma oração semelhante, um modelo semelhante de oração. E Jesus lhes ensinou essa oração porque os discípulos pediram que eles os ensinassem a orar. De todas as coisas que eles observaram fazer, do que participaram, dos milagres, de todas as coisas extraordinárias, da ascensão ao céu, seu estilo de vida, de encontros celestiais, caminhar sobre a água, todas essas coisas. De todas as coisas que eles poderiam ter pedido que ele ensinasse, a única coisa que eles pediram foi que eles o ensinassem a orar. Então ele ensina essa oração modelo e no final ele diz: vocês precisam perdoar. Se não perdoarem, vocês não são perdoados. Em várias ocasiões, ele os leva a ter esse privilégio de orar. Em João 14, 15, 16, 4 vezes, em 3 capítulos que Jesus diz: tudo o que pedirem será feito. Sabemos que Jesus não estava dando permissão para sermos egoístas. Ele estava nos convidando para um papel de colaboração com Ele, para ver sua mão liberar por meio de nossas orações aquilo que molda o curso da história. Fomos convidados a essa parceria com o Senhor. A oração é uma parceria divina, é o convite para colaborar com Deus, para que seus propósitos sejam cumpridos na terra. E cada um de nós foi projetado para ver, romper e a resposta da oração. Fomos criados para isso. O que é interessante para mim é que quando ele aborda esse assunto de oração, ele enfatiza o fato de andar em perdão no meio da oração. E no final ele volta, pega essa parte e enfatiza de novo. Ele me faz lembrar de quando Jesus, em Mateus 6:33, disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Buscar primeiro o reino e sua justiça. Ele não estava acrescentando justiça à busca do reino, ele estava enfatizando a justiça. Porque em Romanos 14 está escrito: o reino de Deus é justiça, paz e alegria. O reino já é justiça. Quando Jesus enfatiza isso no final da declaração, buscar primeiro o reino e a sua justiça, ele está dando atenção extra. Isso é muito importante. Não se esqueçam disso. Ele está fazendo isso nesse assunto de oração. Quando orar, não se esqueça. Quando você perdoa, você é perdoado. Você precisa perdoar. Não se trata de um acessório do carro. Tipo, seria bom se você fizesse isso. Não, é um acessório, é o motor, é o coração e a alma do que significa ser uma pessoa perdoada, é o fato de perdoarmos. Sim, mas eles não pediram desculpas. Sim, Jesus perdoou a todos na cruz. Ninguém havia se desculpado. Não é arrependimento se alguém ter que merecê-lo. Não é perdão se alguém tiver que merecê-lo. Aqui temos essa declaração surpreendente, sempre que estiver orando. Quantos diriam que durante o dia, muitas vezes no dia, até mesmo muitas vezes à noite, acordam e oram? Pode ser uma frase, uma sentença. Oh, Deus, nos ajude nisso. Você ora muitas vezes ao dia. Ele diz: quando estiver orando, perdoe. Então, e se a parte central de nossa vida de oração fosse inflamada pela paixão de perdoar? E se esse fosse o ponto de partida de toda oração? Quando estiverem orando, perdoe. Não entendo como isso funciona, mas Jesus disse em um momento a seus discípulos: a quem vocês perdoarem, eu perdoo. É possível que a igreja abrace como função principal o privilégio de perdoar as pessoas. Que é isso que acende o fogo de avivamento que traz transformação aos bairros, famílias, cidades e nações. Isso seja o coração. É tão importante que ele diz: se você não fizer, não será perdoado. Não é uma sugestão. Não é só uma boa ideia. Está lhe dizendo: esse é o coração da sua caminhada com o Senhor. O que é fascinante nessa passagem de Marcos, que começa assim: quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoem-no.
para que também o Pai Celestial lhes perdoe, vem logo após uma série de versículos sobre fé. Uma fé que abala o mundo. Se voltar ao versículo 22, respondeu Jesus: tenham fé em Deus. O Dr. Charles Price, temos seu livro The Real Faith na livraria. O que o Dr. Charles Price escreveu há muitos anos, e o que eu acho que é um clássico sobre o tema da fé, nele ele enfatiza que esse versículo deveria ser traduzido: tenha a fé de Deus e não a fé em Deus. Ele não está procurando que tenhamos um sistema de crença que seja correto. Ele quer que tenhamos a expressão do coração de Deus fluindo através de nós por causa da nossa rendição. A verdadeira fé não é alcançada por meio da determinação. Vou crer em Deus. Isso não é fé. Pode ser uma crença, pode ser que nossos pensamentos concordem em certos conceitos e princípios são verdadeiros, mas isso não é fé. A fé é a expressão do coração de Deus que flui em e por meio de uma pessoa. A fé ou é um fruto ou uma dádiva. Um dom é dado por um momento. O fruto vem pequeno e se desenvolve com o uso. Mas ambos vêm do Senhor. Não são resultado de determinação. Não posso me forçar a ter mais fé. Grande fé vem de uma grande rendição. Deixe-me dizer isso. Não existe adoração verdadeira sem rendição. Se houvesse adoração sem rendição, então estaríamos não adorando a Deus, estaríamos adorando a adoração. É fácil adorar a adoração. Adoramos a música, adoramos a banda, adoramos o ambiente, adoramos as pessoas com quem estamos e não tivemos nenhum momento de entrega absoluta àquele que deveríamos estar adorando. Isso não significa que mudamos o que estamos fazendo, o que significa que mudamos nossa abordagem. Percebemos que a adoração só flui por meio de um coração de rendição absoluta. Eu diria que todo progresso no reino vem da rendição. É um sim que precede o romper. Temos a fé em Deus, versículo 23. Eu lhes asseguro, se alguém disser a esse monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá que eu lhe diz, assim será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhes sucederá. O verso seguinte, e quando estiverem orando, perdoe. Tudo o que eu estou tentando dizer é que fomos convidados para essa jornada relacional com Deus, em que o que nós oramos é importante a ponto de montanhas de oposição aos propósitos de Deus serão removidas, porque você diz para elas serem removidas. Esse papel de influência foi dado a cada discípulo, a cada crente. Mas isso está imediatamente relacionado a quando estiver orando, perdoe. Hebreus 12. Por favor. Versículo 3. Pense em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficaram cansados nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar sua vida na luta contra o pecado? Acaso se esqueceram das palavras de ânimo que lhe deu dirigindo como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina a quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suporta a disciplina de Deus, lembre-se de que Ele nos trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? E se Deus não nos disciplina, como faz com todos os seus filhos, significa que não somos filhos de verdade, mas ilegítimos. Versículo 10 diz, nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo o que lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para nosso bem, para que participemos de sua santidade. Vamos falar sobre isso.
Vou tentar pensar em uma piada ou algo para dizer daqui a pouco, porque eu peço dizer que você está ficando tenso. Também acho que não vai melhorar. Já tentei 2 vezes, é o tipo, não sei como concluir isso. Eu vou aterrissar esse avião e digo, espero que sobreviva. É mais ou menos assim que vai ser hoje. Farei o melhor na próxima semana, eu prometo. Ele diz, se não tiver disciplina, se não for corrigido pelo Senhor, então eu não sou um filho. Certo, deixe-me tentar explicar. Preciso ler essa frase aqui, e a leremos de um novo momento. Ele diz, buscai a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa é uma frase significativa. Buscai a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora, temos a santidade como tema, pois eu estou em Cristo. Em Cristo, o Pai me vê como seu próprio Filho Jesus, puro, limpo, sem manchas, sem mácula. É assim que o Pai Celestial me vê. Você entende isso? Eu estou posicionalmente puro diante de Deus. Mas, para um grupo de pessoas que estão posicionalmente puros diante do Senhor, ele diz, busque a santidade. Por quê? A evidência de que eu estou em Cristo, puro e imaculado, é que em meu comportamento eu busco a santidade. Caso contrário, não há motivo para ele dizer a um grupo de pessoas que já estão limpas diante de Deus que busquem a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em outras palavras, tem que haver uma evidência de que eu estou em Cristo. Qual que é a evidência? É que eu tento me tornar em comportamento que eu sou por posição. Há uma constante busca pessoal de ter áreas da minha vida que não estão corretas para limpá-las, mudá-las e transformá-las. Quando ele diz, você vem diante do Senhor, assim, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. 2 coisas são importantes a todos os dias de sua vida. A primeira é arrependimento. E a segunda é perdão. Uma delas é arrependimento. Deus, eu não venho ao Senhor como se me devesse algo. Eu venho ao Senhor como filho e preciso do seu perdão. E esse tipo de ternura não é para vergonha ou culpa, porque isso não nos leva a nada. Mas nessa rendição, nessa submissão e reconhecimento da graça de Deus em minha vida, Deus vem a ti precisando de perdão. E já me propus a perdoar a todos que me ofenderam. E às vezes são as coisas pequenas. Às vezes não estamos amargurados com a pessoa, pode ser uma instituição, o governo fez isso, a Receita Federal fez isso, seja o que for. Isso não é mais legal do que odiar seu vizinho. Porque é o veneno disso que nos afeta. Ele diz, no versículo 10, Deus nos disciplina para nosso bem, para que participemos de sua santidade. Versículo 14, esforcem para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança. Posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Desculpe-me ser tão duro hoje, mas preciso ressaltar algo. Lembro de conversar com um homem há alguns anos, uma pessoa bastante influente. Ele disse, bem, isso é o que eu quero fazer, e quando eu terminar, eu pedirei a Deus que me perdoe. Bem, esse é o espírito de estupidez. Quer dizer, porque o arrependimento é uma dádiva. Você só pode se arrepender se for dado a você como um dom. Não é algo que eu controlo. É uma dádiva. Está escrito, Esaú procurou como se arrepender, mas não encontrou. Isso não é para assustar as pessoas. Talvez ele o faça, ele provavelmente o perdoará.
Se você for estúpido, Ele o perdoará. E é ótimo. Mas, eventualmente, você descobrirá que não está no controle. Nós viemos por um convite. Alguém me encontra uma boa piada. Me ajudem. Versículos 14 e 15. Vamos encerrar com esses dois versículos. Esforcem-se para viver em paz com todos os santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. A raiz de amargura brotando, contaminando a muitos. Isso é uma grande preocupação para mim, porque eu vejo isso. Em um dos lugares que visitei recentemente, uma pessoa ficou ofendida. Uma pessoa ficou ofendida. Parece loucura, porque eles haviam experimentado um milagre extraordinário, inacreditável. Milagre comprovado por médicos. Ficou ofendido, foi para a mídia social e fez bem mais do que mais de 1.000 pessoas deixassem um determinado ministério. Por quê? Aqui está um de nossos problemas. Um de nossos problemas é que tendemos a provar nossa lealdade a uma pessoa ao pegar suas ofensas. Isso não é lealdade bíblica. Outra coisa que notei é que há várias pessoas que se sentem importantes em uma determinada situação e lutam para recuperar essa postura de poder por meio de suas críticas e reclamações. Eles se sentem impotentes e querem então reclamar para se sentir poderosas. É uma autoridade ilegítima, é um poder ilegítimo se apontar o dedo, se acusar. Quando a Bíblia fala sobre vir a Ele com mãos limpas e coração puro, mãos limpas são mãos que não apontam o dedo, que não acusam. Essa é uma questão mais importante do que talvez qualquer um de nós tenha pensado, porque quando estiver orando, perdoe. Quando se aproximar ao Senhor, certifique-se de que o que levou até lá foi receber perdão e perdoar a outros. É isso que o qualifica para se apresentar como filho. O fato de receber disciplina, de estar sendo tratado pelo Senhor, é uma evidência de sua filiação. E se você não tiver isso, o trigo e o joio. Já falei sobre o trigo e o joio. A Bíblia fala sobre o trigo e o joio. O trigo e o joio têm a mesma aparência enquanto estão crescendo. Não é possível distingui-los. Mas quando amadurecem, o trigo, por causa de sua fecundidade, se curva diante do Senhor, enquanto o joio fica de pé. Os judeus chamam o joio de trigo ilegítimo. Portanto, essa imagem do trigo e do joio nos dá uma ilustração dos filhos e filhas que são tratados e refinados pelo Senhor e daqueles que não são. É no tempo da frutificação que vemos a umidade de um e não do outro. Eu tenho observado isso há anos. Uma das partes assustadoras de se ter favor é que se eu me tornar amargo, posso persuadi-lo na medida em que tenho favor com você, tenho a possibilidade de persuadi-lo a se juntar a mim em amargura. Mas a gente nunca chama isso de amargura, a gente chama isso de discernimento. Estou sentindo que há algo aqui sobre o qual precisamos de orar. E então posso plantar sementes de suspeita, o que cria uma distância entre você e a pessoa que eu não quero que você se associe. Nunca chamamos pelo nome que é, porque sabemos muito bem. Para mim, é muito mais fácil dizer, bem, eu perdoei, e ainda carregar ressentimentos e chamá-los de outra coisa. Quando estiverem orando, perdoe. No topo de seu relacionamento com Deus está o privilégio de estar limpo
perdoado. Portanto, darei aos outros o que não mereço. E o que é assustador no ressentimento, na amargura, é que ela é contagiosa. É contagioso. Ele antes atinge as pessoas ao nosso redor. Posso ter palavras boas e bonitas por fora, mas se estiverem carregando esse tipo de coisa por dentro, meu mundo interno terá uma influência. Isso não significa que você tenha que ceder a ele, significa que você estará sujeito a uma pressão que não estaria se não estivesse alimentando a amargura. Compartilhei uma história há meses atrás e vou repeti-la. Acho que foi o Gabe, meu genro, que me enviou um vídeo de um cara que havia matado um monte de gente. É um vídeo no YouTube sobre esse processo judicial. E no final, os familiares das crianças e jovens assassinados puderam falar com esse homem e dizer o que eles achavam dele. E é preocupante, não é o tipo de coisa que eu procuro assistir. Prefiro assistir algo engraçado. Me deu uma piada. Então, o Gabe me mandou e eu estava assistindo, e pessoa após pessoa olhava para esse homem e dizia: você vai arder no inferno. Espero que você apodreça no inferno. Todo esse tipo de coisa, sabe? Eu não estou tolerando, dizendo que eles estavam certos, mas eu também entendo. Você tem uma criança que foi assassinada e destruída por causa dessa pessoa não humana. Eu não consigo imaginar o que eles enfrentaram. E o vídeo mostra uma pessoa atrás da outra, lhes dizendo exatamente o que pensavam e esperavam que ele queimasse no inferno. E a história continuou e continuou, pessoa após pessoas, até que finalmente uma senhora se levantou e disse: minha filha, que você matou, era o amor da minha vida. Mas eu o perdoo. Esse cara, seu muro estava levantado contra todos os que o odiavam. Ele não se comoveu com nenhum deles. Ficou sentado ali, suportando o que ele sabia que estava por vir. Mas ele não tinha proteção contra a senhora com o perdão, que passou por trás daquele muro e o atingiu, e ele começou a chorar. Está esse homem aqui todo durão, e ele começa a chorar. E começa a chorar nesse momento, porque alguém disse: eu te perdoo. Ele não confessou, ele não se arrependeu, não fez nenhuma das coisas certas. Veja, o perdão é para nós quanto para as pessoas que perdoamos. É assim que nos mantemos limpos. Não acho que seja estranho ver que Jesus conecta o perdão à oração eficaz. O perdão à oração eficaz. Não acho que seja estranho dizer que nosso estilo de vida de perdão é o que nos posiciona para ter influência no céu, para ver respostas à oração que afetam o curso da história. Não acho que é estranho de forma alguma, porque Deus é aquele que conecta essas coisas. Ouça, quando estiverem orando, e o contexto é mover montanhas. O contexto é mover montanhas, os obstáculos ao que você foi designado a fazer na terra. O contexto é: você falará uma montanha e ela será removida. Quando você for orar, quando assumir a postura para moldar o curso da história, primeiro perdoe. Primeiro perdoe. Certifique-se de que suas mãos estejam limpas, sem apontar o dedo. Primeiro perdoe. Não se trata de um ajuste semanal. Isso acontece ao longo do dia, porque vivemos a vida. Temos isso e aquilo acontecendo, coisas que são tão ofensivas, tão desafiadoras. Pessoas que fazem tantas coisas idiotas. E essa é a igreja. Isso me veio à mente, me senti inspirado.
eu descobri que para estabelecer o perdão em meu coração em relação a uma pessoa, é necessário que eu coloque o perdão em ação em toda parte, onde quer que seja possível. Por que você acha que ele disse, esforcem-se para viver em paz com todos? E nesse contexto, traz o assunto da amargura. Lembro-lhes que nem preciso do fruto do Espírito se não tiver vocês em minha vida. Eu gosto de dizer isso o tempo todo. Eu gosto de dizer isso, porque minha linguagem de amor é provocação. Mas pense nisso. Não posso pensar que sou paciente se não estiver conectado a alguém que me desafie. Posso viver sob a ilusão de uma maturidade que é absolutamente imatura, porque não estou próximo de ninguém que possa me irritar. Aqui está o que eu oro. Eu não sei como se sente, só sei o que está acontecendo em mim. Tive de ouvir essa mensagem 3 vezes. E na 4ª vez vou ser salvo, eu prometo. Na 4ª vez eu vou. Eu tenho a sensação de que o Senhor está prestes a nos levar a um nível de vitória que nunca imaginamos ser possível, tanto pessoal quanto corporativa, porque nos armamos com a humildade que diz, eu perdoo primeiro, eu perdoo. Não é porque a pessoa fez todas as coisas certas, não é porque ela admitiu, não é porque ela consertou a vida, é porque isso é o que eu devo a ela. Tenho em mente os sofrimentos de Cristo em meu favor. Como eu poderia não perdoar? Se alguém era culpado, eu era culpado. E Ele perdoou. Pai, oro por nós como família da igreja. Eu lhe agradeço pelo privilégio de vivermos juntos. Eu lhe agradeço muito pela honra de vivermos juntos. Use-nos como instrumento de perdão, Deus. Instrumentos de perdão que fazem com que a consciência das famílias, a consciência de cidades inteiras, percebam o seu perdão, a sua bondade, a sua graça aumente drasticamente, porque nós perdoamos. Quero que diga isso comigo. Pai, eu aceito o privilégio de perdoar como uma responsabilidade primordial. E eu digo sim. Obrigado, Pai. Obrigado, obrigado. Rapidamente, se houver alguém aqui que não tem um relacionamento pessoal com Jesus, Ele é o perdoador. Ele é o único que nos limpa, que nos dá um verdadeiro recomeço. Se houver alguém aqui que diga, Bill, esse sou eu não quero sair até saber que encontrei paz com Deus. Se for você, levante a mão onde está. Quero entrar em acordo com você. Sim. Tem mais alguém? Levante a mão rapidamente. Online também. Escreva no chat, por favor. Obrigado. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. É o fato que Jesus tornou nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar no seu lugar de vida eterna. Convido agora a se voltar o seu coração para o Senhor Jesus e dizer, te recebo como meu Senhor Salvador. Deixo todas as partes da minha vida que não te honram e vivo intencionalmente para servi-lo, honrá-lo, para celebrar como meu Senhor e meu Salvador.